Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Para a gente poder estar solucionando problemas voltado à instabilidade e lentidão na conexão do cliente, como já foi dito, só existe duas formas desse problema vir a ocorrer. Ou trata-se de um problema lógico ou trata-se de um problema físico. Tá? A gente realizando os testes internamente, a gente consegue verificar se trata-se de um problema físico. Caso não seja um problema físico, obviamente a gente vai partir para análise do problema de forma lógica, beleza? Então, nesse caso, o que acontece? De forma lógica, uma das possibilidades de estar acontecendo esse problema na conexão do cliente é justamente a questão do canal e da largura do canal na qual o mesmo foi inserido. Tá? Então, o que acontece? Então, o que acontece, pessoal? O que significa em si o canal? Antes da gente partir para a solução, vamos entrar em algumas partes conceituais para a gente poder entender e, obviamente, estar traçando a solução para cada cenário que a gente vai encontrar, beleza? Então, voltando à questão do canal. O que seria em si a largura de um canal? Nada mais é do que uma rodovia. Quanto mais largo, maior será a sua capacidade de transmissão de dados. Porém, a gente tem que se questionar o seguinte. Beleza, quanto mais largo, maior será a sua capacidade de transmissão. Então, nesse caso, seria o 20 MHz que eu sempre iria aplicar? Não. Tudo depende de um cenário. Tem cenários na qual você vai aplicar sim o 20 MHz, já tem cenários que você vai aplicar o 40 MHz. Mas em si, qual seria a diferença de ambos? O 20 MHz em si é uma largura de canal na qual você consegue trafegar dados, porém de uma forma limitada, entretanto com a maior estabilidade na conexão. Já o 40 MHz é uma largura de canal, melhor dizendo, na qual você consegue navegar, consegue transmitir dados de uma forma com capacidade maior. Entretanto, essa largura de canal ela vai sofrer mais interferências do que a 2. Ou do que a largura de canal de 20 MHz. Então, fugindo do conceito, mas abordando a questão da tecnologia, a 2.4 em si é uma tecnologia na qual ela está congestionada. Ou seja, existe uma variedade, uma gama de dispositivos que são conectadas a ela, como por exemplo microondas, telefone sem fio e as próprias redes Wi-Fi, na qual acaba que gerando interferência na conexão tanto da largura de 20 MHz, tanto a de 40 MHz. Mas então, dá a entender que esses dispositivos eles também são conectados a esses canais, justamente por fazerem parte da tecnologia 2.4. Sendo assim, vamos entender que a largura de 20 MHz ela vai proporcionar uma maior, uma maior estabilidade na conexão mediante as interferências dos canais. Ou seja, aqui na 20 MHz, como é que funciona? Como a gente está acostumado, né? Os melhores canais a serem aplicados são os canais 1, 6 e 11. Entretanto, esses canais eles sofrem uma menor interferência quando eles estão ligados à rede, à largura de canal, melhor dizendo, 20 MHz, de 20 MHz. Ou seja, como assim? Vamos entender que 20 MHz, por mais que ele lhe proporcione uma maior estabilidade na conexão, porém ela é limitada quando o assunto é transmissão de dados. Então, se eu vou transmitir dados de uma forma limitada, eu não preciso, obviamente, ter uma amplitude na minha conexão para que eu venha pegar mais canais na qual eu possa vir transmitir mais dados. Então, a largura de canal, perdão, 20 MHz, ela vai lhe proporcionar uma maior estabilidade na conexão, porém um menor tráfego de dados. Mas já abordando a rede 40 MHz, obviamente ela vai ter uma amplitude maior nos seus canais, sendo assim ela vai ter uma maior interferência, entretanto ela vai lhe proporcionar um maior tráfego. Ou seja, eu vou ter uma maior transmissão de dados quando eu estiver operando na largura de canal de 40 MHz. E quais são os canais na qual sofrem uma menor interferência
na largura de canal de 40 MHz? É justamente o canal 3 e o canal 7. Então, o cenário do canal 1, 6 e 11 sofrerem uma menor interferência, beleza, é um cenário real, entretanto, para uma largura de canal de 20 MHz, tá? Isso a gente tem que ter bastante atenção. E na questão do 40 MHz, volto a dizer que a gente vai ter um maior tráfego de dados, uma maior transmissão de dados, a gente consegue ter dois canais na qual sofre uma menor interferência, que é justamente o canal 3 e justamente o canal 11. Tá? Então, Felipe, vamos basear um cenário. Um cliente ele entra em contato comigo, ele informa que ele não está conseguindo alcançar a velocidade dentro do contratado numa rede na qual a largura de canal ela está com 20 MHz. Então, justamente, a gente já conseguiu identificar o problema. 20 MHz é uma largura de canal na qual ela vai lhe oferecer uma taxa de transmissão inferior. Tá? Então, vamos basear um cenário real. Como é que eu consigo, em alguns casos, ter com exatidão, ou o mais próximo possível de uma exatidão, na qual eu vou estar inserindo o melhor canal e largura de banda para o cliente? É sempre bacana a gente estar trabalhando na largura de banda, na largura de canal, 40 MHz, e estar verificando no roteador do cliente. Não são em todos, entretanto eu achei dois modelos que dá para a gente poder fazer esse filtro, que é o caso do WRN 150, que a gente acessando o roteador, a gente vindo aqui nesse campo wireless, habilitando aqui WDS, vindo aqui embaixo em procurar, a gente consegue verificar quais são os roteadores. Aqui eu estou me referindo somente à rede Wi-Fi. A gente consegue verificar quais são os canais na qual esses dispositivos fazem parte. Ou seja, esse roteador aqui, cujo nome é SSID EID Portugal, ele está na rede Wi-Fi cujo canal é 6. O canal de transmissão é o canal 6. Aqui é 13, aqui é 1, enfim. Então vamos simular um cenário na qual eu esteja prestando suporte para esse cliente. Tá? Então nesse caso, como eu disse, para uma maior taxa de transmissão, é bacana, é o essencial, então é sempre bom a gente estar inserindo a largura de canal de 40 MHz. Então eu consigo verificar pela tabelinha que eu mostrei a vocês que os canais que sofrem menor interferência na rede de 40 MHz é justamente o canal 3 e o canal 7. Tá? Então por aqui eu consigo verificar que um canal que não está presente nesse cenário em específico é o canal 7. Então eu posso estar inserindo o canal 7 aqui nesse equipamento e está colocando a largura de canal para 40 MHz. Sendo assim, o cliente ele vai ter uma menor interferência nos seus canais de transmissão em MHz e também vai ter uma menor taxa de interferência, ou melhor, e também vai ter uma maior taxa de transmissão de dados, justamente porque eu estendi a largura de banda. Tá? Então, nesse caso, qual seria a alteração que ia ser feita? Colocaria aqui no canal 7 e estenderia aqui para a largura de banda para 40 MHz. Essa nomenclatura, largura de banda ou largura de canal, depende do roteador. Tem roteador e ONT que vocês vão encontrar como largura de canal, e tem roteador e ONT que vocês vão encontrar como largura de banda. E em outro caso aqui, que foi o João Sinal que me atentou a essa situação, a gente consegue verificar também no 3000N ou no 1000N. A interface é praticamente a mesma. Acessando o roteador, a gente vindo aqui na opção repetidor de sinal, habilitando a opção repetidor de sinal, repito que aqui a gente não vai ter nenhum problema com queda habilitando essa opção, até mesmo que a gente não vai chegar a concluir o procedimento para tornar o equipamento em um repetidor de sinal. Mas aqui eu consigo verificar a questão dos canais 1, 4, 11, 1, 3 e 6. Então nesse caso aqui também eu poderia pegar esse cenário, baseado nesse cenário em específico, está colocando o cliente no canal 11 e na largura de banda, no canal 7 e na largura de banda 40 MHz, beleza? Então nesse caso aqui eu estou proporcionando ao cliente um canal com a menor interferência e estou proporcionando uma maior taxa de transmissão de dados. Aí vem aquela questão, muitas das vezes os clientes eles não conseguem realizar testes de velocidades e alcançar ao mínimo a velocidade desejável, justamente porque a largura de banda ou a largura de canal ela está em 20 MHz. Então, obviamente, eu vou ter uma taxa de transmissão menor e não vou conseguir chegar
na velocidade dentro do contratado ou ao menos próximo dessa velocidade na qual é dentro do contratado, beleza? Para os outros equipamentos, infelizmente, a gente não consegue obter esses dados voltado aos canais que estão ao redor. Entretanto, vocês fazendo uma alteração no canal 7, do canal 3 ou algo do tipo, ou até mesmo nos demais canais, vocês vão conseguir justamente verificar que ao realizar essas verificações, ao realizar, melhor dizendo, essas alterações, vocês vão conseguir realizar um teste de velocidade com o cliente, verificar justamente qual é o melhor canal para eu poder atribuir a ele, beleza?